Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo a este canal. Sou o pastor Dr. Marcos José, do Rio de Janeiro, e hoje nós estaremos discorrendo alguns assuntos a respeito sobre credos históricos religiosos. Você já ouviu falar sobre credos religiosos, credos históricos? Credos são profissões de fé, são coisas que as pessoas creem. São como se fossem alguns tipos de palavras que fundamentam de forma bem resumida aquilo que consiste a fé delas. Por exemplo, nós temos o que eu vou citar hoje, serão 6 tipos de credos religiosos históricos. Será o credo primitivo, o credo dos apóstolos, credo de Cesareia, credo de Nicéia, credo niceno, credo de Atanásio. Esses serão os credos religiosos que eu estarei dizendo hoje. E acredito que pelo menos um deles você deve conhecer. Então, será rápido, não será demorado. Aqui estarei fazendo a leitura de todos os credos que eu citei aqui, dos 6, e eu gostaria que você continuasse aqui comigo para você poder conhecer alguns desses credos religiosos ou relembrar aqueles que você já conhece. Então vamos começar pelo credo primitivo. Ele começa dizendo assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 11, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Isso se encontra escrito em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 7. Embora os credos só tenham começado a se desenvolver em períodos posteriores, certas passagens das cartas de Paulo nos apresentam declarações semi-estereotipadas, que provavelmente funcionavam como confissões de fé correntes. Uma delas é a afirmação Jesus é o Senhor, encontrada em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Outra passagem que parece representar esse tipo de ocorrência no cristianismo é 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 8. É muito significante ressaltar que a construção dessa passagem em sua forma literária destoa de certo modo do estilo paulino. De acordo com o Centro de Estudos Anglicanos, a proclamação da Páscoa, resumida em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 3 ao 8, é geralmente reconhecida pelos estudiosos como pré-paulina e provavelmente trata-se de uma tradição muito antiga. Esse seria o sentido da declaração: entreguei o que também recebi. Ou seja, uma tradição já utilizada pela igreja primitiva, que Paulo agora fazia questão de relembrar aos seus destinatários. A expressão pode ser considerada o credo mais antigo do cristianismo, mesmo que não possua um caráter tão oficial quanto o que adquiriram posteriormente os demais credos, tornando-se assim uma das declarações doutrinárias mais importantes, uma vez que foi pronunciada pouco tempo após a morte e ressurreição de Cristo Jesus. Agora vou falar do credo dos apóstolos. Vamos lá? O credo dos apóstolos ele é assim:
Creio em Deus Pai onipotente e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sob o poder de Pôncio Pilatos e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu da morte, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo e na Santa Igreja, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Algumas religiões, como por exemplo o grupo da religião católica, eles acrescentam algumas coisas que são diferenciadas, mas esse daqui é o credo dos apóstolos original. Aí a Igreja Católica fez algumas adicionaram algumas coisas, como por exemplo, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, assim dizem os católicos, mas o correto é creio no Espírito Santo e na Santa Igreja. Então, você observa que algumas igrejas vão puxar o credo religioso para o lado deles e vão fazer alguns acréscimos, mas esse daqui é o original. O próximo credo religioso histórico é o credo de Cesareia. Olha como ele é conhecido. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Verbo de Deus, Deus de toda a criação, por quem foram feitas todas as coisas, o qual foi feito carne para nossa salvação, tendo vivido entre os homens, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao Pai e novamente virá em glória para julgar os vivos e os mortos. Cremos também em um só Espírito Santo. Esse foi o credo de Cesareia. Agora vou citar aqui o credo de Nicéia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não foi feito de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu, encarnou-se e se fez homem, sofreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e novamente virá para julgar os vivos e os mortos. Continua, cremos no Espírito Santo, e a todos que dizem, ele era quando não era, e antes de nascer, ele não era, ou que foi feito do não existente, bem como aqueles que alegam ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável, a todos esses a Igreja Católica e Apostólica anatematiza. Esse é o credo de Nicéia, que tem a ver com a Igreja Católica. Agora o credo niceno. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um Senhor, Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, foi feito carne por meio do Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem. Foi crucificado por nós sob o poder de Pôncio Pilatos. Padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai. Novamente há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai,
que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confessamos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida no século vindouro. Então dá para você observar aqui também que o credo niceno também tem a ver com a Igreja Católica. Você observa eles dizendo: cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. A Igreja Católica ela se considera a igreja que levou a tradição dos apóstolos. Nós sabemos que muitas coisas foram acrescentadas e dogmatizadas, colocados dogmas, para dizerem que era da época dos apóstolos, porém, existem muitas coisas, você pode procurar até mesmo de forma histórica também, até porque esses credos são históricos, e você observando a história da igreja, você vai ver que muitas coisas que aqui a Igreja Católica coloca aqui no Brasil ou lá em Roma, a capital da Itália, ela se coloca como aquela que está levando a tradição dos apóstolos, e não é verdade. Existem muitas coisas que a Bíblia Sagrada e os registros históricos dos apóstolos não colocam como a Igreja Católica coloca. Então existem muitos tipos de ensinamentos da Igreja Católica que não condizem. Por exemplo, nenhum dos apóstolos foram batizados quando crianças, nenhum. Todos ali sendo israelitas, eles foram apresentados quando crianças, porque o Senhor Jesus mostra como judeu no princípio do Evangelho, segundo escreveu Mateus e Lucas, onde mostra o Senhor Jesus sendo ali apresentado conforme a lei judaica, que deveria se passar um número de dias e depois ele seria apresentado a Deus. E ali ele seria circuncidado. Então você observa que ali o ritual, né, que existia desde a época de Abraão, que Abraão ele fez esse pacto com Deus da circuncisão pela fé, e então a lei colocou que haveria de haver circuncisão. Mas o Senhor Jesus cumpriu por ser judeu, israelita, e depois ele esclareceu, dando a revelação para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo escreve em suas cartas dizendo que a circuncisão para a igreja não é necessária, porque a circuncisão é para quem vive da lei para a salvação. Então terá que cumprir toda a lei, mas pela lei não podemos ser salvos, mas somos salvos, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça por meio da fé. Então, o que vai nos levar à salvação é a nossa fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo, mas é através de quê? Da graça. O que é a graça? A graça ela é a oportunidade aberta por Deus para todos os seres humanos encontrarem o Senhor, nosso Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Antes, somente quem fazia parte do grupo escolhido, chamado propriedade peculiar de Deus, que era Israel, poderiam ser salvos por meio da fé na observância dos seus mandamentos. Mas através da graça, ou seja, da nova oportunidade aberta, o Senhor Jesus Cristo trouxe essa oportunidade, porque a palavra graça vem da palavra grega charis, derivado da palavra carisma, o charismata, que é dons, e esse carisma, esses dons, né, veio a palavra charis, que é a graça. Mas você pode me dizer assim, mas o que tem a ver dom com charisma, o charismata, carismata, dons? Vou lhe dizer, quando você lê Efésios capítulo 2, versículo 8, você encontra escrito da seguinte maneira. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você observa que charis, graça, é um dom. É uma oportunidade dada, não vem de nós, é um dom. Sabe o que é dom? Presente. Deus nos deu um presente, o Senhor Jesus Cristo. Através dele, todos que crerem terão a oportunidade de também ser salvos. Continuando a respeito dos credos religiosos, eu vou estar lendo o último dessa sessão de 6, que é o Credo de Atanásio. É dos 6 o maior. Então observe comigo. O
credo religioso de Atanásio. E a fé católica universal, que este é o significado da palavra católica, universal, é esta: adoremos um Deus na Trindade e a Trindade na unidade. Não confundimos as pessoas nem dividimos, separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, deidade e divindade, ser Deus, a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. A glória é igual, a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai não foi criado, o Filho não foi criado, o Espírito Santo não foi criado. O Pai é incompreensível, imensurável. O Filho é incompreensível, imensurável. E o Espírito Santo é incompreensível, imensurável. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três seres eternos, mas há apenas um eterno. E não há três seres que não foram criados e que são incompreensíveis e mensurados. Há, porém, um só que não foi criado e é incompreensível e imensurável. Assim sendo, o Pai é todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso, o Espírito Santo é todo-poderoso. E, no entanto, não são três seres todo-poderosos, mas um só é todo-poderoso. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. E, no entanto, não são três deuses, mas um só Deus. Igualmente, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. E, no entanto, não são três senhores, mas um só Senhor. Pois, da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica universal de dizer existem três deuses ou três senhores. O Pai não foi feito de ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho vem somente do Pai, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho, não foi feito nem criado nem gerado, mas procedente. Assim, há um só Pai, e não três pais. Há um só Filho, e não três filhos. Há um só Espírito Santo, e não três Espíritos Santos. E nessa trindade, nenhum é antes ou depois do outro, nenhum é superior ou inferior ao outro. Mas todas as três pessoas são juntamente coeternas e coiguais, de tal modo que em todas as coisas foi dito a unidade na Trindade e a Trindade na unidade deve ser adorada. Aquele, pois, que quiser ser salvo, deve pensar assim sobre a Trindade. Também é necessário para a salvação eterna que se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a verdadeira fé é que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Concórdia triglota. Deus da substância do Pai, gerado antes dos mundos, e homem da substância de sua mãe, nascido no mundo. Perfeito Deus e perfeito homem, tendo alma e subsistindo em carne humana, igual ao Pai, referindo-se à sua divindade, e inferior ao Pai, referindo-se à sua humanidade, o qual, embora seja Deus e homem, contudo não é dois, mas um só Cristo. Então você deve observar que o Senhor Jesus, quando diz, o Pai é maior do que eu, está falando ali a respeito da sua humanidade. Ele estava em forma humana e o ser humano é inferior até mesmo aos anjos. E os anjos são inferiores à condição eterna de Deus. Então o Senhor Jesus, ele cita no Evangelho dizendo: vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. Então você observa essa diferença por causa da humanidade do Senhor Jesus. Ele falou ali em sua condição humana.
porque você pode observar em João capítulo 14, né, ele mostrando que quem via ele via o Pai, mas não em comparação humana com o Pai sendo Espírito, porque Deus é Espírito, ele mesmo disse isso em João capítulo 4, Deus é Espírito, mas ele estava falando que é igual porque ele, em sua condição eterna e espiritual, ao céu juntamente com o Pai, igual. Então, eles têm as mesmas atribuições, o mesmo poder. Mas em condição humana, em um certo momento, no Evangelho segundo escreveu João, ele disse que o Pai é maior do que ele, referindo-se à condição em que ele estava de ser humano. Então, essa condição humana, ele era inferior ao Pai. Vamos continuar o credo religioso. Não mediante a conversão da divindade em carne, mas por ter tomado a humanidade em Deus. Juntamente, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. Quando nós vamos falar de Deus, é um Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, está lá em Efésios capítulo 4. Mas quando falamos de quem é Deus, estamos falando de 3 substâncias, 3 pessoas. Lá em cima tem 3 tronos. O trono do Pai, o trono do Filho e o trono do Espírito Santo. Você pode observar isso mesmo em Atos capítulo 7, que o Senhor Jesus subiu e o diácono Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, antes de ser morto por apedrejamento, ele diz que via os céus abertos e o Filho do Homem, o Senhor Jesus, assentado à direita, ou seja, estava em pé, à direita de Deus. Então você observa 2 pessoas. O Senhor Jesus ao céu deu para ver 2 pessoas. Então o Senhor Jesus dizia aqui na terra que o Pai é um Deus, ele falava, acredita em Deus, acredita também em mim. Ele referia também 2 pessoas ali. E depois ele fala, rogarei ao Pai para que envie outro Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não vê, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, ele está falando de 3 pessoas. O Senhor Jesus é um, o nosso Deus Pai é outro, o Espírito Santo é outra pessoa. Então, são 3 pessoas, por isso dizemos 3 substâncias. Mas quando falamos de Deus, apenas um. Por quê? Porque os 3 concordam como único Deus, o único eterno, o único Senhor. Vamos continuar. Juntamente, não por confusão de substância, mas por unidade de pessoa. Pois tal como alma e carne formam um só homem, assim Deus e o homem é um só Cristo, o qual sofreu pela nossa salvação, desceu ao inferno, ressuscitou dentre os mortos ao 3º dia e ascendeu ao céu. Subiu ao céu. Está assentado à direita do Pai, Deus Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Por ocasião de sua vinda, todos os homens ressuscitarão em seus corpos e prestarão contas de suas próprias obras. Aqueles que praticaram o bem irão para a vida eterna, e aqueles que praticaram o mal obterão as chagas eternas. No caso, as chagas aqui são feridas. Essa é a fé católica universal, a qual pode salvar o homem. Basta que ele creia nela fiel e firmemente. Então, esses daqui foram os credos religiosos que nós citamos, dentre eles credo primitivo, credo dos apóstolos, credo de Cesareia, credo de Niceia, credo niceno e credo de Atanásio. Então, vimos aqui os 6 que eu separei para poder falar com vocês hoje, para vocês conhecerem quais são os credos religiosos mais antigos, os históricos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção, pela participação aqui nesse canal. Se você ainda não foi inscrito, se inscreve, aproveita, que todos os novos vídeos serão colocados aqui no YouTube. O YouTube se encarregará de notificar a você, mandando mensagens de notificação dizendo que um novo vídeo foi colocado no canal. Você está inscrito e você vai poder assistir esse vídeo. Você vai ser avisado de que o vídeo já está. Mas quando você for se inscrever, coloque todas, porque assim todos os vídeos que eu colocar vai chegar até você. Se você só se inscrever e não colocar a palavra todas, não vão chegar todos os vídeos em primeira mão para você. Então coloque lá no sininho todas, tá bom? Deus abençoe sua vida e toda a sua família.
Fique na paz do Senhor Jesus. Shalom Aleichem, paz seja convosco.